Olá, empreendedor! Há pouco mais de uma semana eu soltei um vídeo falando sobre o pânico que eu estava vendo com relação ao coronavírus e passei algumas dicas, principalmente com relação a filtrar as informações. De lá para cá a coisa se intensificou, né? E muitas decisões foram tomadas pelo governo, pelos empresários e isso alterou muito o ambiente. E aí algumas pessoas vieram me procurar perguntando o que é que eu estava fazendo agora, né, já que as informações realmente estavam muito impactantes e como eu estava lidando isso com meus negócios. Eu acabei participando de alguns grupos e fiz uma lista de atividades, né, que eu passei a fazer de sexta para cá e que tem me ajudado bastante. Eu confesso que entre quarta e sexta eu tive picos de insônia, acordei de madrugada com sonhos, com pesadelos, me irritei bastante com as pessoas ao meu redor, mas é claro que isso aí já era um processo que estava somatizando, né, em mim. E aí eu percebi isso tudo e as dicas aqui vão vir dentro de cada capital. Então a primeira coisa que eu vou falar está relacionada ao capital intelectual, né? Eu estou aqui inclusive com uma camisa que tem as 10 características do comportamento empreendedor, né, que quem é empreteco já conhece, e que é a força do capital intelectual do empreendedor. E dentro dela tem o planejamento e monitoramento sistemático e a busca de informação. Nesse caso específico, a principal atividade nossa, que é uma ação, é planejar. A palavra de ordem é o planejamento. Então, o planejar de receitas, o planejamento de despesas, né, a verificação de fato do que eu tenho a pagar, né, do que eu talvez não vá poder pagar, né, para que eu possa alinhar um pouco as decisões, né, e ter um espectro mais racional, né, daquilo que vai acontecer. Nosso cérebro, a camada mais nova, mais jovem dela é o neocórtex, que é onde tudo isso aí acontece, todo esse processamento acontece. E aí, a partir daí, desse racional, começar a criar algumas atividades, ações, né? Eu tenho falado para as pessoas que eu tenho pelo menos 2 semanas de ação programada e eu não estou pensando a depois disso, né? Quais as ações que vão vir depois. Porque eu tenho uma lista de coisas a fazer, então simplesmente eu não preciso me concentrar nisso nesse momento. Outra atividade é geração de receita mais rápida, naquilo que for possível. No meu caso, eu passei a investir, mantive os investimentos em marketing digital, e estou estudando marketing digital, né? E aproveitei para poder também planejar, né, e já conectar com algumas pessoas com relação ao futuro. Então, planejamento de futuro, meio que atravessando essa tempestade. Então eu tenho um planejamento de curto prazo até o dia 31 de março e outro que vai para o segundo semestre. Nesse período aí, a minha intenção é fazer planejamentos a cada 2 semanas e aí eu vou revisando o cenário, que é assim que a CCE ela indica, que é revisar constantemente seus planos de acordo com as mudanças que acontecem no ambiente. Isso no capital intelectual. No capital emocional, né, o medo, já é sabido que o medo está numa camada mais inferior e mais antiga, né, do nosso cérebro, que basicamente tem a reação de fugir ou lutar, né, ou paralisar. Era assim que nós reagíamos, nós como seres humanos reagíamos à ameaça, né, que é o que está se vendo hoje, a ameaça de sobrevivência para muitas pessoas, para muitos empresários. Então a lógica do medo ela diminui a imunidade, a lógica do medo ela tira a nossa capacidade de raciocinar. Então, se você está hoje paralisado, se você está muito amedrontado, é possível que você esteja sendo dominado pelo seu sistema límbico. E aí, quais são as dicas que eu te dou? Concentra naquelas atividades que você decidiu. Então, condições mínimas de trabalho no teu ambiente, trabalho de respiração forte, né? Trabalho de respiração diafragmática. Tem algumas pessoas aí que orientam como fazer esse trabalho diafragmático, a respiração diafragmática, e boas notícias, né? Tem um site que se chama Só Boas Notícias. Então, buscar boas notícias a respeito, inclusive, desse assunto, que existem várias boas notícias. E manter a desconexão
né, com essa quantidade de pessoas que ficam trocando informações, mas que não vão contribuir com a decisão. No terceiro capital, capital físico, eu sugiro muito cuidado com a alimentação, né, reforçar a vitamina C, reforçar a vitamina D, além de todos os cuidados, mas evitar aquela alimentação sem nenhuma organização, né? Manter uma rotina de acordar, de dormir, para que você possa estar com o teu corpo não se habituando com um modo diferente que não seja operar, que não seja trabalhar. Manter a tua rotina de sono e atividade física. Entre os dias que eu estava muito estressado e que o sono tinha ido, eu decidi fazer uma corrida mais intensa, mais longa. Eu corri 15 km à noite. Meu hábito é correr pela manhã. Eu fui correr 15 km à noite. Foi a noite que eu dormi melhor. E é óbvio, né? Porque eu despejei dopamina, despejei endorfina no meu corpo e tive um sono reparador como eu não tinha 3, 4 dias anteriormente. E o quarto capital, o capital espiritual, pessoal. Mais uma vez, o capital espiritual aqui não tem necessariamente ligação com a religião, mas pode estar também na religião. O capital espiritual tem a ver com a sua conexão com algo maior, né? Tem a ver com a sua consciência, o teu estado nesse momento, a tua identidade e o teu propósito. E isso daí, ele é muito fortalecido com a interiorização, né? Então nós estamos em momentos agora, né, em confinamento, e a interiorização ela pode ser muito bem trabalhada. E como é feito isso? A meditação. Então a meditação ela tem efeitos no nosso cérebro que hoje já são mais do que comprovados pela ciência. Então a meditação, a oração. Então se você tem alguma crença, aproveite dessa crença, né? Faça suas orações, a sua reza em conjunto com as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque isso também tem o mesmo efeito químico que a própria meditação tem. E exercitar o amor ao próximo, né? Que seja com as pessoas de dentro de casa, né? Através da gentileza, através do cuidado, mesmo que isso esteja conflitando com alguma situação que você tem. Eu particularmente tenho as minhas e tem sido um bom enfrentamento aí para a paciência, para a tolerância. E para finalizar no capital espiritual, a gratidão. Pessoal, é mais do que comprovado também, e as tradições antigas, né, reforçam isso, o sentimento de gratidão. Então tudo que está acontecendo tem um propósito. Eu acredito muito que nós estamos sendo empurrados para poder enxergarmos aquilo que é mais importante dentro da nossa vida. E nesse momento é muito provável que nós caiamos naquilo que a gente tem, o capital que a gente está mais fraco. Então é o capital talvez intelectual que esteja fraco, então estuda. É o capital emocional, se equilibra. O capital físico, exercício, alimentação, cuidado com você. E se é o capital espiritual, se conecta com você, com algo maior, com a tua consciência. E aí, eu não tenho dúvida, né, pelos 5 dias que eu estou passando agora, que estão sendo muito melhores, apesar das notícias não estarem muito mais favoráveis do que antes, é que existe sim uma passagem. Nós vamos passar por isso daí, né? Nossos negócios vão ser impactados, as pessoas vão ser impactadas, mas como empreendedores plenos, nós temos o desafio de manter esses capitais equilibrados e que a gente possa tirar grandes lições e repassar isso para outras pessoas, porque certamente nós vamos sair mais fortes, vamos sair mais preparados para que a gente possa ter negócios que possam contribuir com a nossa vida e com a vida daqueles que estão ao nosso redor agora e por muito mais tempo. Eu acredito muito, eu tenho muita fé nisso, né? E a fé já está comprovada também pela própria ciência, que é um instrumento muito forte para que qualquer um de nós possa alcançar aquilo que nós desejamos. Então, um grande abraço, nos vemos em breve. Espero que eu esteja trazendo aqui outras notícias, outras informações além do coronavírus, ou de como lidar com ele, mas acredito que vai ser a maior contribuição agora nesse momento. E acreditem, nosso cérebro está no nosso comando, né, e nós podemos influenciar ele através dos nossos hábitos e nossas ações. Um grande abraço e nos vemos, porque isso é coisa de empreendedor pleno.